Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Podfarma Podcast, o seu podcast de saúde, de gestão de empreendimento. Aqui quem fala é Lucas Bento e ao meu lado eu tenho ninguém nada, ninguém menos que Cris Tulli. E aí, Cris, como é que você tá? Tudo bem, mais uma semana? Mais uma semana imbatível, hoje a gente veio de verde, a gente tá combinando. Ah, você sempre fala que eu combino com a TT. Isso, você tá de pneu de abacate, olha lá. A gente tá combinando, vamos dar uma dupla sertaneja hoje. Você tá de volta, a TT pegou seu lugar semana passada. Fez um usucapião indevido do meu lugar, né? Eu não posso sair uma viagem de semana aí, há negócios que já tô sendo substituído, entendi. Seu lugar foi bem utilizado, viu? A TT arrasou aqui, TT, volte mais vezes. Tá, inclusive quem perdeu o episódio semana passada, só dá uma chegadinha lá no YouTube, gente, foi com o Orlandinho, está sensacional. Tá sensacional. Não tem a minha ilustre presença, tá? Então, tipo assim, os meus fãs não fiquem tristes, mas eu fui muito bem substituído pela Maristela, então Deus, fica de vontade. Ah, fazer o quê, né? Gente, sejam bem-vindos a mais um episódio. Se você perdeu algum, já ativa o sininho pra não perder mais nenhum. Segue a gente em todas as nossas redes sociais, @podfarmpodcast. Lembrando que tem os cortes no Instagram, TikTok, tem no Spotify. A gente tá disponível em todas as plataformas. Sim, novos episódios às quartas-feiras às 19 horas. Então já deixa o relógio programado, já avisa toda a sua família, seus amigos, para que não perca nenhum episódio incrível desse podcast. Nossa, né, e hoje o assunto está maravilhoso. Já vou deixar uma dica, gente. Se você conhece alguém que está entrando na menopausa, se você está nesse processo, já encaminha esse vídeo que vai ser de grande serventia, eu tenho certeza absoluta. Sim, sim. E também começar, né, antes de mais nada, agradecendo aos nossos patrocinadores. Então, Drogaria Santa Maria, 6 lojas em Alfenas, né, Cris? E uma em Campos Gerais, é isso? Já perdi as contas. Muitas lojas em Alfenas. Muitas lojas em Alfenas. Com entrega no conforto da sua casa. Sim, sim. Reposição de repelente pra todo mundo. Gente, a dengue tá aí, a gente tem que se cuidar e começar cuidando dentro do seu próprio quintal, claro, né? É claro. muito fácil a gente colocar a culpa no vizinho, no lote baldio, mas olha o reservatório da geladeira, olha os vasinhos. Então tá tendo muitos casos, a gente precisa se cuidar. Sim, mas precisando de repelente, todas as lojas pra todas as idades. Sim, a loja ao lado do fórum é 24 horas, né, Cris? Uhum. Então deu algum perrengue de madrugada, os mosquitos começaram a levar você embora. Dá pra correr lá de madrugada, que tem os repelentes lá também, né, Sim, Cris? e tem outras opções, né? Se você não pode usar o repelente, a gente tem óleos essenciais de citronela e outros que você coloca na tomada e que vai te ajudar de uma forma natural também a estar protegido. Gente, não é brincadeira, a Alfenas tá com muito caso e acredito nas outras regiões também. Sim, sim. Então vamos cuidar. Tá chegando aí uma hora derradeira pra você e pro seu negócio, que é o quê? A hora do leão. Declarar imposto de renda é uma chatice. Eu tentei fazer isso sozinho, não dei conta. Desistiu? Desisti. Então, pra você... Eu nem tento, eu já mando direto pro pessoal da Mauri. Exatamente. Pra você não correr o risco, né, de ter que declarar o imposto de renda errado, igual eu tava correndo, vai lá na Mauri Contabilidade. Os meninos têm uma equipe enorme pra poder assistir vocês nessas questões, tá? Não só na hora do leão, mas também durante todo o ano fiscal. Uhum. Notas, precificação. Se você quer abrir um negócio e não tá sabendo onde se localizar, eles têm um software que faz a localização pra você, que te dá ali o parâmetro se aquele lugar é um lugar bom, se é um lugar ruim. Então, toda essa assessoria contábil, eles dão pra vocês aí, pra você que tá querendo começar a sua empresa, não é mesmo, Cris? Sim. Gente, o pessoal da G Motors também tá com a gente desde o início. Inclusive, você assistiu nosso vídeo de simulação? Eu vi. Ai, gente, queria tanto que aquele carro fosse meu, mas foi só uma simulação pra vocês ficarem sabendo da indicação premiada, né? Exatamente. Então, se você tem um amigo que tá querendo trocar de carro, é só você indicar ele pros meninos da G Motors que você ganha um Pix de R$1.000. Então, gostaria muito que fosse verdade, mas foi apenas uma simulação pra vocês. Mas tem muitas opções, gente. Eu fiquei apaixonada, foi super difícil escolher. Inclusive, estou pendendo pra voltar lá. Certinho. Pra você aí que tá querendo, né, tem uma festa de aniversário, tá querendo encomendar algum bolo, não sabe onde encomendar, os bolos da Tatiane Suf, tá? São a gente já vai partir, né? A gente já vai partir aqui. Eu já vou começar um pedaço, porque sempre sou eu que começo, pra Cris não ficar jogando na minha cara. Ai, gente, é sempre maravilhoso os bolos dela. Tá? E a gente vai deixar o contato pra vocês, se vocês quiserem encomendar bolo de aniversário, faz topo, que ela fez no nosso teminha, a gente mandou as cores do podcast. Dá o prato que vai cair. Meu Deus, é de leite ninho com morango. É o meu predileto, Tatiana, muito obrigada. A senhora quer, doutora? Aceita? Obrigada.
Gente, e a Personalize, que está com a gente também desde o início, manda as canecas pra gente, pros nossos convidados. Nosso muito obrigada, Personalize. E se você precisa de algum item personalizado, só mandar pra eles. Eles vão te ajudar na dicas de presentes ou personalizar a sua empresa. Traz identidade pessoal, fica maravilhoso. Em frente ao Bradesco também entrega no conforto da sua casa. Esquecemos de alguém? Eu acho que não. Também acho que não. Então vamos para a nossa... Claro que esquecemos. Se você quer ser um patrocinador aqui do Odd Pharma Podcast, entre em contato com a gente, tá? O próximo pode ser você que está aqui. Exatamente. O podcast está sempre crescendo, está sempre alavancando. Então, se você tem interesse em patrocinar o podcast, tá querendo ali se lançar dentro do mercado visual, né, Cris? Pode entrar em contato com a gente faz as propostas pra você. E eu já vou falar logo que hoje a gente tem sorteio, gente. Eu não tô me aguentando aqui, olha. Carmed da Barbie. A TT aqui do podcast foi no navio da CIMED? No Cruzeiro da CIMED. E eles já ganharam algumas amostras. E a gente vai receber em primeira mão, em todas as drogarias Santas Marias, o Carmed da Barbie. Então, gente, você tem a chance de receber em primeira mão só deixando aqui nos comentários Carmed Barbie. Que no final do episódio a gente vai concorrer, mas logo menos em todas as lojas disponíveis. Eu tenho certeza que a Carol vai comentar isso aí direto. Porque ela tá me enchendo o saco por causa da Carmed da Barbie aí. Tem desde... uns 20 dias lançou. Já. Nossa, não tô aguentando mais. Carol, a gente vai... O primeiro lote a gente já manda um pra você, viu? Promete pra você ver. Você não manda. Vou colocar na conta do Lucas e vou te entregar, tá ótimo. Tudo certo. Obrigadíssimo você, viu, Cris? Gente... E hoje nós estamos com uma endocrinologista, se eu não errasse não seria eu, né? Especializada em menopausa. Ela ajuda as mulheres a terem longevidade com qualidade de vida. Doutora Izzy, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo muito nosso. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu pelo convite. Sim. Ó, não precisa ficar com vergonha não. A hora que você quiser um pedacinho de bolo, você fala que eu Só parto. falar. Pode deixar. Gente, eu vou até virar pra vocês que, olha, essa cena tá maravilhosa, recheadíssimo. Tá, não precisa ficar com vergonha não. Pode comer. Eu provavelmente vou comer esse bolo sozinho. Então, se você... Eu já vou provar Daqui a também. pouco. Certinho, doutora. Doutora, pode falar, Cris. Você comentou no off que você fez farmácia antes. Fiz farmácia antes, me formei, trabalhei. E depois que eu fui fazer medicina. Mas já queria fazer medicina desde sempre. O início. Desde o início. Sempre tem a piadinha, né? Que o farmacêutico sempre era o que queria fazer medicina, não passou e fica na farmácia. E foi exatamente assim. Eu também prestei medicina, acho que todo mundo passa por essa. Mas como é que foi esse desvio? Tipo assim, antes de entrar na farmácia, você entrou na farmácia? Na verdade, eu sempre gostei muito de atender paciente, né? E eu me via no balcão de farmácia, porque era onde eu trabalhava, atendendo os pacientes e querendo saber um pouco mais. Foi quando eu decidi que eu ia fazer realmente medicina. Antes de fazer farmácia, eu queria fazer medicina. Eu prestei alguns vestibulares. Na minha época, tinham poucas faculdades. Hoje até tem bastante, né? Sim. E aí, só federal, não passei. Optei por fazer farmácia. Mas formei, trabalhei. E de imediato já quis fazer medicina, já fui estudar novamente. Não fazer é o isso vestibular. mesmo? Não, é paciente E que tá eu tudo gosto, bem, é né? isso que eu gosto, é isso que eu vou fazer. Sou a única na minha família, não tem nenhum médico na família. E o que levou você para ir para essa área da saúde? O que despertou em você esse interesse em atender paciente, atender as pessoas? Eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, né? E todas as vezes que alguém sentia mal, acontecia qualquer coisa perto de mim, eu estava ali disponível para a pessoa. Então, por isso. É gostar de ajudar mesmo. É querer entender a saúde, o próximo. Sempre foi assim. E o que te levou pra endocrinologia? Aí que tá. Endócrino foi muito legal, porque eu sempre gostei muito de clínica médica, né? Então, eu fiquei muitos anos atendendo clínica médica antes de resolver fazer a especialização em endócrino. E a endócrino envolve muito a parte hormonal, que é uma parte que eu gosto muito. Hoje eu trabalho com menopausa, né? Que envolve a saúde da mulher. E eu vi que tá muito em falta em todos os lugares esse trabalho voltado para menopausa. É tudo muito recente, né? Porque os estudos, antigamente, os estudos que eu falo antigamente, eles não são tão antigos assim, né? Eles eram muito contra a reposição hormonal, contra tratar a mulher. E hoje a mulher tá com uma longevidade diferente, né? Antes, eu não sei se vocês lembram, mas se olhava uma mulher de 40, 50 anos, já era uma avó, né? Hoje não. Hoje você olha, você vê essas atrizes, né? Com 40 ela tá virando mãe, né? Virando mãe. E assim, você pega essas atrizes de 50 anos, Giovanna Antonelli, você olha uma mulher linda, né? Não tem nada a ver com vó. Comentando isso, eu apanhei ontem da Carol. Tô confessando violência doméstica contra o homem.
Eu apanhei ontem da Carol porque a gente tava comentando sobre o negócio de coisa, mulher conservada e eu falei da Alessandra Negrini. Aí eu apanhei. Porque a Alessandra Negrini tem 50 anos. Não parece. Não posso fazer esse comentário que você fez, porque senão eu vou apanhar em casa de novo. Mas a Alessandra Negrini tem 50 anos e eu tava vendo a novela dela, uma reprise de uma novela que tá passando. É a mesma coisa, você pega ela com 50, ela com 20, é a mesma pessoa, não tem ruga, não tem um pé de galinha na cara dela. E é isso que eu queria proporcionar para as mulheres, né? Porque hoje a gente sabe, a medicina está muito evoluída, né? Sim. Vários estudos surgiram aí no decorrer do tempo e hoje a gente consegue proporcionar isso para as mulheres, né? Que é ter essa longevidade com qualidade de vida, né? Com suplementação, com reposição hormonal para aquelas que podem fazer, porque não são todas que podem fazer reposição hormonal. E dando dicas mesmo para isso. E hoje a gente consegue chegar nos 40, nos 50, bem. 60, 70, 80, a idade vai. Até os 100, né? Eu brinco assim, a gente vai pro caixão bem hoje em dia. Porque hoje tem muito caminho a seguir que dá certo. Sim. Eu acho que a gente tinha muito preconceito com a questão da reposição hormonal, né? Porque ela era muito vinculada com a questão da atividade física. Hoje, esse preconceito ainda é grande, ele é menor? O que você acha que está acontecendo? Eu acho que existe muito preconceito ainda, mas também existe muitos profissionais que usam os hormônios de forma errada. Então, por isso ainda tem muito preconceito. Na verdade, pela Sociedade de Endocrinologia, a gente não usa hormônio para fins estéticos, né? A gente usa hormônio para reposição hormonal. A gente repõe aquilo que está em falta no organismo do paciente. Sim, inclusive, foi proibido pelo CRM, né? Parece. Foi proibido. Isso, para fins estéticos, proibido, né? Então, quando a gente fala de reposição hormonal, ainda tem muito preconceito devido a isso. Por ser usado muito erroneamente por vários profissionais, para fins estéticos. Lógico que tem aqueles atletas, competidores, né, que fazem o acompanhamento e tudo mais. Mas mesmo assim, pela sociedade, para fins estéticos, não é benéfico. E hoje você atende só específico para menopausa, para o público feminino, ou você ainda atende a endocrinologia completa? Na verdade, meu consultório hoje é mais voltado para menopausa, tireoidite de Hashimoto, né? E hipotireoidismo e emagrecimento, né? Porque eu falo que a mulher, quando ela tem oscilação hormonal, ela começa a ganhar peso. Então, esse ganho de peso também é uma coisa que incomoda muito. E acaba que eu voltei também para o emagrecimento. Eu queria, o foco meu, inicialmente, seria só mulheres, né? Mas acaba que eu atendo até os maridos, né? Porque aí começa a atender a mulher, vai dando certo, vai tendo um emagrecimento. Vai ver o benefício. Você pode atender meu marido. Então, assim, eu tenho bastante paciente masculino também ali, né? No meu consultório, devido a isso. Então, a parte da endócrino básica, eu atendo sim, mas muito pouco. Hoje é mais voltado para menopausa e emagrecimento. Certo. E quando que a mulher deve procurar um atendimento especializado? Existe uma idade correta? Existe um sintoma? Ou já deve começar? Então, na verdade, é a dúvida da maioria das mulheres, né? Quando começar? Na verdade, quando a gente tem vários períodos da menopausa. A menopausa em si, a gente considera a menopausa quando a mulher ficou sem menstruar 1 ano. Nossa, tudo isso. Então, ela ficou sem menstruar durante 1 ano. Um dia depois desse 1 ano, a gente pode falar que foi menopausa. Quando é natural, quando tem o útero, os ovários, né? Só que antes disso, a gente tem a perimenopausa e o climatério, que já é a oscilação hormonal. A mulher, a partir dos 30 e poucos anos, ela já começa a perder alguns hormônios, a reduzir a quantidade de alguns hormônios, né? E predominar outros. No caso da mulher, o que a gente mais preocupa é o estradiol, né? O estrogênio e a progesterona. A mulher, a partir de 30 anos, ela vai tendo uma queda da progesterona e um aumento do estradiol. Aí a gente fala que ela tá com uma predominância estrogênica. Começa a ganhar peso, começa a sentir alguns efeitos que fala assim, quando eu era mais nova eu não tinha esses efeitos. Já tá na hora de procurar. Aí, outras mulheres já começam a ter sintomas até 6 anos antes de entrar na menopausa. Sintomas mesmo de fogacho, diminuição de libido, queda de cabelo, unha fraca, insônia. Eu falo que tem os sintomas que são típicos e tem os atípicos, né? Porque cada mulher é única, né? Então, tem paciente que a gente já começa essa reposição mesmo antes de entrar na menopausa. Nossa! E a mulher, é incrível, porque a mulher, ela começa a perceber que tem alguma coisa diferente. A gente se conhece, né? Eu falo que o organismo da gente conta pra gente o que a gente tá sentindo. Sim. Então, a mulher, ela já começa a perceber.
A idade que essa menopausa vai começar, ela tem uma herança genética? Sim. Na verdade, em termos, né? Aquela paciente que tem a mãe que teve uma menopausa precoce, irmãs e tudo mais, a chance dela ter uma menopausa precoce é maior. Já é um sinal de alerta. Já é um sinal de alerta. E isso a gente vai acompanhando através dos exames, né? E dos sintomas. Eu falo que, além dos exames, o principal na endocrinologia, né? Voltada para a menopausa é a clínica, né? Por isso que eu gosto de atender o paciente, eu até comentei com vocês antes, né? E ficar no consultório conversando mesmo, porque eu preciso entender até a rotina do paciente, como que é o dia a dia dele, justamente por isso. E aí tem a menopausa precoce, que acontece antes dos 40 anos, e tem a menopausa que acontece naturalmente, né? Que vai ser a falência dos ovários, né? A gente foi criado, né? Eu falo assim, que a gente foi criado por Deus para nascer, viver e morrer, né? E a mulher, antigamente, os ovários iam perdendo a função, ela entrava na menopausa, não fazia reposição, os riscos aumentavam, tanto de osteoporose, osteopenia, risco cardiovascular, né? Os riscos aumentavam, não fazia reposição, e a mulher acabava que falecia mais cedo, que é outra coisa que a gente ouvia muito antigamente, né? Ai, minha mãe faleceu com 60 e poucos anos, ai, faleceu com 50 e poucos. Hoje não. Hoje a gente consegue dominar isso e repor o que está em falta no organismo da mulher. Certo. Sim. E quando a reposição não é indicada? Eu falo que tem 3 principais fatores. Lógico que não tem as contraindicações que são absolutas, né? E as contraindicações relativas. Absoluta. Mulher que já teve câncer de mama, de ovário, de útero, essas, de maneira alguma, pode fazer reposição hormonal. Mas elas vão ficar sem tratamento? Não. Hoje a gente sabe, através de estudo, que existem alguns fitoterápicos que vão auxiliar nesse tratamento da mulher. Na verdade, eles não vão tratar o que a menopausa vai causar no organismo dela, né? Porque não está repondo os hormônios que estão em falta, né? Que a gente precisa no nosso organismo. Mas vai aliviar os sintomas, né? Então, hoje existe alguns fitoterápicos que dá pra gente usar no tratamento, que vão ser benéficos e que não vai prejudicar a mulher nisso. Na verdade, tem alguns até que são usados erroneamente, né? Porque existem muito fitoestrogênios, né? Que eles estimulam a produção natural da mulher. E um fitoestrógeno para uma mulher que teve, por exemplo, um câncer de mama, hormônio dependente, não é viável, né? Então, não é qualquer fitoterápico que a mulher pode usar também. Então, essas que tiveram câncer. Né? Certo. Trombose, a mulher que já apresentou trombose venosa profunda, também é uma contraindicação. Eu não chego a dizer que é absoluta, eu falo que pode ser relativa, porque depende de como foi, se ela foi tratada, se ela está em tratamento, como que são os sintomas dessa mulher, porque são 2 pesos, 2 medidas, né? A gente tem que sempre ver o risco-benefício. Quando o benefício se torna maior do que o risco, a gente opta pelo tratamento. O risco nunca pode ser maior do que o benefício nesses casos, principalmente falando de reposição hormonal, né? Sim, sim. Entendi. E se pra você que tá precisando dos fitoterápicos com a indicação do doutor, a gente tem a Drogaria Santa Maria Manipulação, que está à sua disposição. A gente tem diversos fitoterápicos e se não tiver algum, a gente adquire pra você. Dentre esses fitoterápicos, a amora é utilizada de uma forma positiva? A amora é. A amora é utilizada, ela ajuda nos sintomas de fogacho, né? Amora? Amora negra, isso. Já ouviu falar? Não. Existe ela na manipulação, né? Existe ela também comercial. Tem o chá de amora, né? Tem o extrato da amora. Então, existe ela em várias apresentações aí para usar. Nunca pensei. Alivia os sintomas, não trata a menopausa. Eu gosto de falar isso sempre, porque o tratamento é hormônio. Aliviar os sintomas são os fitoterápicos. Eu gosto muito da Simicífuga racemosa. Ela é perfeita porque tem alguns estudos mais atuais, porque antes achava que ela era um fitoestrógeno, né? E hoje tem alguns estudos mais atuais que falam que ela age a nível do sistema nervoso central. Então, ela ajuda muito naquele fogacho, porque a mulher, quando tá na menopausa que tem fogacho, gente, é um Deus nos acuda. Acorda a noite toda, acorda pra tomar banho, não consegue dormir, chega de toalhinha no consultório, porque tá ali dissorando, igual queijo, né? Eu brinco, tá ali dissorando, literalmente. E ela é uma ótima opção também. Fogacho é o calor. É o calor. Nossa, a minha tia, gente, a parte, quando ela tava nessa fase, parecia que ela tava ficando doida, porque ela saía com uma blusa quente, um leque e uma blusa de frio. Que eu mesmo parecia que ela ia oscilar, assim, as quatro
4 estações do ano em uma tarde. Eu falava, Jesus seja abençoado. E oscila mesmo, gente. Muda tudo. Muda a memória, a mulher fica com mais esquecimento, muda a textura de pele, né? O estrogênio, ele é responsável pelo nosso colágeno, né? Então, a gente diminui a produção do estrogênio, a mulher chega lá e fala assim, eu tô derretida, eu não sei o que aconteceu, foi de uma vez. Não, tá diminuindo o estrogênio. E aí, a gente consegue, através da reposição, melhorar tudo isso. Sim. E pra você que tá passando por isso, não precisa passar por isso sozinho, né, doutora? Marca De uma maneira consulta, alguma. que existem diversas soluções e a doutora vai ver a melhor opção pra você. Então não sofra sozinha, compartilhe isso com... Se for necessário, deixa aqui nos comentários que a gente passa o contato do doutor ou procure outro profissional da área. Mas existem soluções. Existe muita solução. E é muito novo, viu, gente? Não é todo mundo que sabe dessas soluções, não. É tudo muito novo. O paciente que tira o útero, ele para de produzir hormônio? Não. Os hormônios, eles são produzidos pelo ovário. Os principais hormônios da mulher, o estrogênio e a progesterona. Então, é uma coisa que chega muito no consultório também, uma pergunta que chega muito. A paciente tirou o útero, ela entrou na menopausa? Não, ela parou de menstruar. Porque os hormônios não vão estar agindo ali na parede interna do útero, né? Para ter o estímulo do endométrio e ter a menstruação. Mas não para de produzir hormônio. Como que a gente vai acompanhar isso? A gente acompanha através de exames laboratoriais. Eu falo que, inicialmente, quando tem o ovário, tem o útero, a gente acompanha através da clínica, né? Lógico que os hormônios laboratoriais vão auxiliar a gente em tudo, né? Através dos hormônios. Mas quando não tem o útero, a gente acompanha através de sintomas e exames laboratoriais. Tendo o ovário, ainda tem produção hormonal. Pode ser que essa mulher entre na menopausa antes do que deveria? Pode ser, pode acontecer. Mas não significa menopausa. Retirada de útero não significa menopausa. Sim, sim. Entendi. Pacientes com ovário policístico, elas tendem a entrar na menopausa mais cedo? Elas têm distúrbios hormonais ou Elas não? têm distúrbios hormonais, né? Quais seriam esses distúrbios? O ovário policístico, né? Nossa, vários distúrbios hormonais, né? As mulheres que têm ovário policístico, elas têm um pouco mais de dificuldade para engravidar, aumenta a resistência insulínica, né? Tem hirsutismo, que a gente chama que é um aumento de pelo em todo o corpo, aumenta espinha, acne em toda a pele, né? Na verdade, a mulher que tem ovário policístico, né? Que tem uma forma um pouco mais grave, ela tem até que fazer um acompanhamento antes mesmo de tentar ter uma gestação e tudo mais. Quando entra na menopausa, o ovário policístico vai melhorar, né? Porque aí já não tem todos aqueles hormônios mais. E pode repor normalmente os hormônios, tá? Não é uma interferência, quem já teve ou tem ovário policístico para fazer reposição. Sim, sim. Ah, entendi. E ela pode até mesmo repor esse hormônio antes de entrar na menopausa? Os hormônios a gente repõe antes da menopausa quando a mulher já começa com sintomas, quando ela tá na fase de perimenopausa ou climatério, que é aquela fase que antecede a menopausa. E que, igual eu falei anteriormente, que tem mulher que pode acontecer isso até 6 anos antes, né? E normalmente a gente inicia uma reposição através da progesterona. Lembra que eu falei que é a primeira que cai, a gente fica com uma predominância estrogênica. Depois o estrogênio, ele é o último hormônio que vai diminuir na mulher. Tá? Então, inicialmente, a gente começa com a progesterona. Tem mulher que precisa fazer o estrogênio junto? Tem mulher que precisa fazer junto. E eu gosto de falar também, aproveitando aí a deixa, que os hormônios que a gente usa hoje são hormônios isomoleculares, né? Que eles são chamados de bioidênticos também. O que é isso? São os hormônios que eles têm a mesma estrutura química, molecular dos nossos hormônios. Então, na hora que vai chegar no nosso organismo, vai encaixar certinho no nosso receptor. Por que tinha muito preconceito referente à reposição hormonal? Todo mundo já ouviu falar, é o que todo mundo chega no consultório. Mas eu vou repor hormônio, eu vou ter câncer? Já ouviu falar? Acontece muito, né? Na verdade, tem um estudo que é até muito recente, eu até já falei isso no meu Instagram, que ele é de 2002. Foi o primeiro grande estudo que teve referente à reposição hormonal em mulher na menopausa, que é o WHI. E nesse estudo, eles pegaram um grupo de mulheres sem investigar elas antes. Não investigaram idade, não investigaram antecedentes familiares, história pregressa da paciente, né? E fizeram uma reposição hormonal com hormônio que era feita a partir da urina da égua prenha. Meu Jesus Lógico amado. que não ia dar certo, né?
Aí deu câncer em todo mundo, aí você tá falando... Deu câncer num tanto de mulheres, não investigou essas mulheres para saber se elas já tinham uma predisposição genética a ter câncer, né? E é um estudo que eu falo que ele é antigo, mas ele é muito recente, porque ele é de 2002, tem o quê? 22 anos, né? Então, é muito recente ainda. Fez um estudo errado, uma metodologia errada. Exatamente, que surtiu um efeito assim drástico, porque aí as mulheres ficavam sem repor. Com isso, aumentou osteopenia, osteoporose, risco cardiovascular, aquele monte de idosa, tudo usando muleta, bengala, andador, tudo por deficiência de massa óssea, né? Hoje não usa esse tipo de hormônio mais. Hoje a gente usa, na verdade, existe ele no mercado ainda, mas a gente não usa mais. A gente usa os isomoleculares, né? Mas que são ainda os bioidênticos. tem profissionais que utilizam? Se ele existe no mercado... Provavelmente, né? E ele aí mais... é falta de estudo do profissional, né? Mas Que tem que aí... sempre estar atualizando. Mas ele é Sim. mais barato que o outro? Pra, tipo, justificar o uso? Na verdade, tem alguns que são mais em conta, sim. Mas hoje em dia é muito acessível os hormônios biodisponíveis. Eles são muito acessíveis. Eles têm tanto na farmácia normal quanto na de manipulação. Então é muito acessível. Não é um medicamento caro que vai interferir, não. É feito por via oral ou aqueles implantes? Implante, não. Na Não? verdade, não. O hormônio na mulher é outra questão muito importante. O estrogênio, por exemplo, a gente sabe hoje que a melhor forma de utilizá-lo é tópico, tá? Por quê? Porque quando ele é feito via oral, existe o via oral e tem mulheres que podem usar o via oral, tá? Mas a utilizar o hormônio estradiol, o estrogênio, via oral, ele tem uma passagem pelo fígado que aumenta o risco de efeitos da Adversos. cascata de coagulação. Então, de trombose e tudo mais. Então, hoje a gente usa ele tópico. O estradiol sempre tópico. Já a progesterona ela tem que ser usada via oral. Para quem tem útero, né? Para ter proteção do endométrio. Por quê? A mulher menstrua porque o estradiol, o estrogênio, faz proliferar o endométrio, que é a camada que reveste o útero, né? Quando você tá colocando endométrio no seu organismo, você vai ter essa proliferação. Então, você tem que proteger seu útero disso, para não ter risco de aumentar pólipo, até mesmo câncer de endométrio, né? Câncer de útero. Aí, a progesterona é feita via oral para ter essa proteção. Ela tópica já foi mais do que concluído em vários estudos também, que ela não é efetiva para essa proteção. Pode ser usada? Pode ser usada para aquelas pacientes que não têm útero. Então, tem essas vias de administração aí. Sim. Existe implante? Existe implante também, de estradiol, de progesterona. Eu, particularmente, prefiro usar eles ou tópico ou oral, né? Dependendo da paciente. Eu falo que cada paciente é única, cada uma usa uma dosagem diferente. Não adianta começar o tratamento, passar para a vizinha e começar a vizinha usar também, porque cada uma vai reagir de um jeito, né? É um quebra-cabeça o hormônio. É bem trabalhoso, né? Por isso que tem que ter um acompanhamento também. Mas eu particularmente prefiro porque assim eu tenho mais manejo. Desculpa, gente. Assim eu tenho mais manejo com a mulher e manejo do organismo dela, de como ela tá reagindo, se eu tenho que diminuir, se eu tenho que aumentar. Entendi. O Uso de implante, hormônios. geralmente, ele é utilizado para parte de emagrecimento ou não tem nada a ver? Na verdade, eu não trabalho com implante hormonal, né? Ele pode ser usado para fins... Na verdade, o implante, existe o implante que o mais falado é o de gestrinona, né? Que ele foi desenvolvido para endometriose, adenomiose, né? E hoje eles chamam erroneamente de chip da beleza, é errado isso, né? Porque quando a mulher utiliza ele, ou o homem utiliza, ele tem uma perda de massa gorda e ganha massa magra, né? Então, por isso, né? Mas ele é usado para fins estéticos erroneamente, porque ele não deveria ser usado para fins estéticos, né? Entendi. Não deveria. Existe o implante de estradiol, de progesterona para reposição na menopausa também, né? Que esses são ótimos. Mas por que eu não gosto de utilizá-los, assim, pelo menos inicialmente, né? Eu falo que depois de um longo período que a mulher está usando hormônio, pode ser até que a gente use algum implante, mas para ver como que tá o organismo da mulher primeiro. Porque vai que eu coloco o implante, hoje em dia usa mais o absorvível, né? Existe o silástico e o absorvível. O silástico é aquele que coloca e tira, né? O absorvível, o organismo vai absorvendo ele. Eu coloco uma dosagem, aquela dosagem eu tô colocando no escuro. Eu não sei como é que o organismo dela vai responder àquilo. Entendeu? Pessoas com doenças crônicas, né? Diabetes, hipertensão,
doenças reumáticas, elas têm ali algum problema de essa menopausa mais cedo? Ou elas podem fazer reposição hormonal tranquilo? Desde que esteja controlado, pode. Hipertenso, diabético, né? Dependendo da doença reumatológica, porque depende, tem algumas doenças autoimunes que a gente tem que ficar bem atento, né? Porque existem as hemofilias, as trombofilias, existem várias doenças, né? Mas dependendo, pode fazer. Hipertensão e diabetes, que a população tem muito, né? Pode fazer reposição, desde que esteja controlado. Sim. Eu tenho várias pacientes, inclusive, que são diabéticas e hipertensas e fazem reposição. Essa reposição, ela auxilia também nessas doenças, tipo na diabetes e na hipertensão? Ela auxilia na proteção cardiovascular. Né? Porque quando o estrogênio na mulher, ele envolve vários tecidos e órgãos, né? Então, se você tem deficiência nele, você vai ter deficiência nesses órgãos também. Então, ele auxilia nessa proteção cardiovascular. Interessante. Pessoas que tiveram doenças cardíacas, né? Já tem histórico de doença cardíaca na família, pode fazer reposição hormonal também? Dependendo da pessoa, pode também. Tá vendo que cada caso é único? Varia muito de paciente para paciente, de pessoa para pessoa. Eu vou investigar todo o histórico do paciente, entender que tipo de doença que é essa, se pode ou se não pode fazer reposição. Na maioria das vezes pode. Pode, tranquilamente, não precisa ter medo. Que eu acho que era o segundo medo de quem faz reposição hormonal. Primeiro é o câncer, o segundo é o infarto. O infarto Na verdade, o infarto, esse medo do infarto é quando você não faz a reposição, né? Quando você usa hormônio em valores suprafisiológicos para fins estéticos, né? Aí esse risco aumenta, sim. Mas com a finalidade de reposição, não. Porque você está repondo o hormônio que tem falta no seu organismo. Então, seu organismo trabalhava com aquele hormônio, né? Funcionava com aquele hormônio. Aí, de repente, você para de produzir. Aí você só vai colocar ele de novo ali no organismo. Com todo cuidado, isso eu sempre falo. Não é qualquer reposição, não é de qualquer maneira que faz essa reposição. Não é chegar ali na farmácia, vou comprar os medicamentos, vou usar e tá tudo certo. Não, não é bem por aí. Eu faço uma investigação bem criteriosa antes de iniciar a reposição hormonal. Sim. Um dos sintomas da menopausa é a falta de lubrificação. Isso. Com a reposição hormonal, essa lubrificação, ela tem um retorno ou não? Tem um retorno. Tem sim. A lubrificação com a reposição hormonal, ela volta quase que ao normal mesmo, né? A gente sabe que tem um hormônio... A gente tem 3 tipos de estradiol, né, no organismo da mulher. E a gente sabe que o estriol é o responsável pela lubrificação. E hoje existem vários cremes vaginais à base de estriol, né? Que eles ajudam nessa lubrificação, que pode ser usado... Inicialmente usa mais vezes, depois usa 2, 3 vezes na semana e volta. Graças a Deus volta, porque é uma queixa das mulheres, né? Falta de lubrificação, outra coisa, falta de libido, né? Sim. Também, então ajuda muito nisso tudo. Sim. O uso contínuo de anticoncepcional durante toda a vida pode levar que essa mulher depois ela tenha problemas de hormonais, assim? Não, na realidade não. Na verdade, na fase de climatério, perimenopausa, que é a que antecede a menopausa, a mulher não tem indicação de usar os anticoncepcionais, né? Orais, que eu falo, ou injetáveis, né? Existe o DIU também, né? O DIU tem o DIU de progestágeno, né? Tem o DIU de cobre, de prata, né? O DIU hormonal, que tem um progestágeno nele, não é uma progesterona bioidêntica, né? Que é a micronizada que a gente usa. Mas ela tem ação sistêmica, mas a maioria da ação dela é mais a nível de útero. Então, acaba que ela faz uma proteção ali do endométrio, né? Agora, o anticoncepcional oral, ele não é bioidêntico, né? Ele é sintético. Você está colocando no seu organismo um hormônio que você não produz. A maioria deles, né? Então, chega uma fase da idade da mulher que ele vai ser prejudicial. Aí é o que eu falei, o risco se torna maior do que o benefício, né? Então, mulher que chegou no meu consultório ali com 40 e poucos anos, usando anticoncepcional, eu já suspendo na hora. A gente já vai pensar em outro método contraceptivo. Mas enquanto é nova, não tem problema nenhum. Mas chega uma idade que já começa a oscilação hormonal que não é interessante usar. Se já estiver entrando na menopausa, não tem mais necessidade? Nenhuma. Na verdade, a mulher ainda ovula quando ela tá na fase de perimenopausa. É muito importante isso também, porque às vezes ela fala assim, fiquei 2 meses sem menstruar, quando eu menstruei. Fiquei 3 meses sem menstruei. Mas não tô ovulando, não vou engravidar mais. Cuidado. Tá ovulando e não sabe quando. E vai ser uma gravidez de risco, né? Por causa da idade.
Então, Meu cuidado, Deus. porque tá ovulando sim. Então, tem que ter um método contraceptivo? Tem que ter um método contraceptivo. Não é interessante o anticoncepcional oral ou injetável, porque já tá colocando um hormônio a mais ali no organismo que não é interessante nessa época da vida, nesse momento. Entendi. Então tem que procurar um profissional pra fazer a substituição desse substituição. anticoncepcional. Exatamente. Nossa, eu acho que eu vou colocar um DIU na minha mãe. Gente, a minha mãe toma anticoncepcional de uma forma... Cada bolsa tem uma cartela. Pra não esquecer. Aham, e ela não faz a menor ideia em que data que ela tá. E de repente ela esqueceu, ela procurou outra cartela e falou, mãe, não é assim que utiliza, meu amor. Não sabe nem Fala pra conta, né? Fala pra ela, tem os dias marcados direitinho na carteira. Não, é porque Olha ela aí no perde, aí fundinho, ela né? viaja, aí ela deixa numa mala da viagem, na bolsa, ela faz uma zona. E com sua mãe tem quantos anos? 40 e... Ela é de 75. Se eu errar, ela vai me matar. 75 eu acho que ela é. Então ela tá com 40 aí. 49. É. Não tem idade pra usar anticoncepcional mais. É muito jovem sua mãe, né? Foi mãe jovem, Foi, 21. 21. Mas não tem Você é mais idade nova mais que pra eu? usar anticoncepcional. Eu tenho 27. Eu vou fazer 27. Eu faço 28 esse ano. Foi 28? Eu faço 27. Não, você é mais velho que eu. Ah, tá bom. Beleza. Graças a Deus. Só pra reforçar, tá, pessoal, do podcast, que a Cris é mais quem velha tá que cabelo eu. branco aqui é o seu. Não interessa, o importante é o RG. Oi, gente, se você quer ganhar um Carmed da Barbie, é só deixar Barbie Carmed aqui nos comentários que a gente vai sortear no final, viu? A gente conseguiu em primeira mão pra vocês. Não percam essa oportunidade. Sim. E vai estar disponível em todas as Santas Marias logo mais. Fiquem atentos que a gente vai manter vocês informados. Claro. Doutora, se já tem uma contraindicação, então, pro uso do anticoncepcional oral, a pílula do dia seguinte, então, esquece. 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 Não precisa nem cogitar ali. Na verdade, a pílula do dia seguinte é uma dosagem hormonal muito excessiva, né? Então, pra quem é jovem, ainda o E pra organismo... quem toma... Gente, eu tenho assim, a gente tem que... É profissional da saúde, mas às vezes a gente tem que tomar conta da nossa vida também, né? Mas tem paciente que compra uma vez por semana. Aí tem paciente que você tem liberdade pra falar, então, minha querida... O útero dela tá um campo minado de hormônio. Tanta bomba que tá jogando lá dentro. A pílula do dia seguinte, ela não é um método de proteção, ela é de urgência. Se você tá tendo que utilizar com tanta urgência assim toda semana, a gente precisa procurar outra forma. Mas E tem vai pessoa- diminuindo a efetividade, né? Pois é. Então, ela já não vai ser tão efetiva assim mais. Me dá nervoso, mas tem hora que a gente não tem o que fazer, né? Né, mas a gente tá ali na dispensação, fala assim, tá bom, meu querido, vai. Meu papel é falar, mas às vezes não é bem aceito também a fala, que a pessoa só quer Na aquela maioria das urgência. vezes, não. Sim, sim. É uma ótima urgência, mas usem com sabedoria. Importante. Se tem urgência toda semana, então não tá muito urgente tá, a situação, Então, né, meu vamos querido? pensar no método contraceptivo Exato. melhor, né? Sim, Porque sim. a pílula do dia seguinte, usada constantemente, diminui a efetividade, é uma bomba hormonal, né? Na verdade, ela tá usando... É como se ela pegasse uma cartela de anticoncepcional e tomasse toda inteira. Nossa senhora. Então, é muito E hormônio. lembrando do uso preservativo, né, doutora? Que vai prevenir Exatamente. não só, a gente tá falando aqui só de gravidez, mas temos todas as doenças sexualmente transmissíveis. São Inúmeras, né? E então Inclusive, a gente entrevistou uma infectologista falando que sífilis tá virando Tá epidemia de febre. novo. Exatamente. Então, se cuidem, usem preservativo. Também é muito importante, a gente não tem que pensar só na gravidez, mas tem que pensar na sua saúde também. E para as gravidinhas, né? Se você já está grávida, faça o pré-natal para ver se não está com nenhuma dessas doenças, que tem algumas que pode passar para o seu bebê. Como, por exemplo, a sífilis. Tem a sífilis congênita que passa para o bebê. Então, se cuidem. Procurem um pronto-socorro, um PSF, para fazer o pré-natal direitinho. E tem distribuição de camisinha nos PSFs, não tem? Sim, tem. Então tem não no tem SUS, desculpa, não tem gente. desculpa. Vamos proteger. Doutora, quais são os tratamentos que você faz em homens lá no seu consultório? A maioria deles, a gente faz emagrecimento e reposição hormonal também, Sim, em sim. homens, né? Eu falo que homem, às vezes, ele começa a ficar muito triste, muito pra baixo, né? Acha que tá com algum grau de depressão, coisa assim. A hora que você vai dosar os hormônios, a testosterona tá lá embaixo, né? Então, tem um valor ideal para homem de testosterona também. Não é suprafisiológico, né? Mas tem um valor ideal. Então, a gente faz reposição desses hormônios.
emagrecimento, atendo muito pra isso. E suplementação, eu amo suplementação, né? Então eu falo que essa suplementação eu faço pra mulher, pra homem, pra todo mundo. E na minha casa todo mundo faz suplementação, até minhas crianças, né? Pra idade delas, óbvio, né? Mas eu gosto muito de suplementação também. Suplementação de vitaminas? De vitaminas, de minerais, de nutrientes, né? Eu gosto muito. Coenzima Q10, magnésio, cúrcuma. Muito maravilhoso. Bom. Nossa, tá doido isso. Não é para todo mundo, né? Sim, mas sim. para os pacientes que têm, que podem fazer essa suplementação de coenzima Q10, ela é maravilhosa. Ela faz uma proteção cardiovascular, ela aumenta a energia dentro da célula, produção de ATP, dá mais energia. Ela deve ser utilizada também para aqueles pacientes que fazem uso de estatina, que tem o colesterol alterado, né? Porque a estatina, ela age num ciclo do colesterol que ela diminui a produção natural nossa de coenzima Q10. Então, quando se usa ela, diminui até aquelas dores que o paciente reclama de membros inferiores, tem algumas estatinas que dão. Então, ela é muito benéfica para o organismo. Sim. Gosto muito dessa parte natural também no consultório, né? Que eu falo que eu faço a suplementação junto com as reposições que precisam ser feitas. E muda a qualidade, né? Porque hoje em dia todo mundo trabalha muito, é muita correria, né? Então a gente tem que organizar tudo para o nosso organismo estar bem também, para enfrentar tudo, né? Doutora, você falou que tem muitos pacientes da parte de tireoide também, tanto hipo como hiper. Isso. Qual é a diferença entre as duas e os sintomas para os pacientes que se identificarem? Hipotiroidismo é a falta de produção... Hipotiroidismo é a falta de produção dos hormônios da tireoide. É um hipo, é diminuição. Ou produz muito pouco ou não produz. Ou porque teve que tirar a tireoide para algum cisto, algum câncer, né? Ou produz pouco. O hipertiroidismo é quando produz muito hormônio na tireoide. É o excesso de hormônio. Qual que é a diferença dos dois? Quando você produz pouco hormônio, você tem uma alteração no metabolismo que aumenta a chance de ganhar peso, tem queda de cabelo, unha fraca, às vezes até sintomas meio que depressivos. Tá vendo? Tanto que o hormônio é importante no organismo, né? Porque ele também é hormônio, e é um dos hormônios mais importantes que a gente tem, né? São os hormônios da tireoide. E no hipertiroidismo já tá muito acelerado. Então, a pessoa emagrece, fica irritada, né? E vai ficando bem magrinha mesmo. Na hora que você vê, você fala assim, não consigo ganhar peso, tô irritado, tô ficando acordado, não sei o quê. É hipertiroidismo. Então, tem vários sintomas aí de um e de outro que a gente pode tratar. Ambos são genéticos, né? Então, normalmente, o paciente que chega lá, que já tem que fala assim, a gente pega um exame que vê alteração, a gente já pergunta, tem alguém na sua família que tem? Mãe, pai, avós? Que normalmente é genético. E mesmo sendo genético, precisa passar no médico para fazer dosagem. Não pode começar com a reposição porque o pai toma. De jeito nenhum. Então, até porque tem que dosar. O hormônio é individualizado para cada paciente, tá? E isso acontece na tireoide também, né? O hormônio é individualizado. Então, assim, o pai tem hipotiroidismo, a mãe tem hipotiroidismo, por exemplo, já começa a dosar os hormônios desde cedo para descobrir se vai ter. Não significa que porque eles têm, você vai ter, mas a chance de ter é grande. Então, já dosa os hormônios, já avalia tudo e já começa a fazer a reposição se for necessário. Mas cada organismo responde de um jeito, cada organismo é único. A gente começa com uma dose mais baixa, vai aumentando. Eu falo que o hormônio a gente sempre começa com a menor dose possível, tanto na reposição hormonal da menopausa, quanto da tireoide. A tireoide tem um cálculozinho que a gente faz, né? Mas é muito importante fazer a reposição hormonal para o homeostase do organismo, senão não vai ter. E o medicamento tem que ser tomado em jejum. Em jejum. O medicamento a levotiroxina, né, é o hormônio que o paciente não está produzindo. Isso no caso do hipotiroidismo, né? Tem que ser tomado em jejum e tem que aguardar 40 minutos a 1 hora para ele ser absorvido para poder alimentar. Senão não vai ser efetivo. Vai ter uma ação mais curta, né? Reduzida. Sim. Entendi. Então, tipo assim, se eu for começar agora, eu não posso tomar medicamento. Tem que acordar e tomar. Ele dá interação com tudo. Interação medicamento, alimento. Então, ele tem que ser tomado. O primeiro que você acorda, escovou o dente, toma ele e espera. Diferença antes de escovar o dente. De preferência, eu tenho paciente que deixa na cabeceira junto com água, põe relógio para despertar,
toma, volta a dormir para depois de acordar pro café da manhã. Sim. E se você mudar a sua rotina e começar a tomar o café da manhã mais cedo, pode ser que essa dosagem altere, porque a quantidade que vai estar disponível para você, que vai estar fazendo efeito, é diferente. Então, se mudou a rotina, precisa avisar o seu médico, porque pode dar essa diferença também. Uma coisa que dá muita diferença também, que agora eu vou falar como farmacêutica, não como médica, mas o hormônio da tireoide, a levotiroxina, ele é em microgramas, né? E a Anvisa libera, né, um erro ali para os laboratórios. Então, às vezes, você mudando de marca de medicamento, de laboratório, já dá alteração no resultado de exame. Sim. Então, eu falo assim, ó, começou a usar um hormônio da tireoide, fica nele. Até ajustar a dose. Se for necessário que a gente troque, assim, pode ser que troque, não aconteça nada, mas pode ser que altere, né? Não pode Porque ficar um mês micrograma, compra você de um. pensa. Qualquer alteraçãozinha já vai dar diferença. Sim. Né? E é o que você se adapta melhor, né? Porque tem diversas marcas. Tem Existem paciente inúmeras. que fala, eu só me adaptei a essa marca. E ele pega a marca específica. Então, às vezes, se você não se adaptou ainda, tenta trocar de marca ou ver a dosagem com o seu médico, que pode ser que dá diferença. A levotiroxina e doxazosina são os 2 medicamentos que os pacientes vão específico. Porque dá diferença de um laboratório para o outro, mesmo que seja micro, mas por ter uma quantidade pequena, o paciente sente a diferença. Isso mesmo, sente muita diferença. Doutora, essa experiência que você teve antes no ramo farmacêutico te auxiliou ali como médico? Você consegue notar essa diferença, assim, de tratamento? Sim, não, me auxiliou muito, porque eu falo que Você dava aula de farmacologia, né? Chega lá, não, sai daí, professor, vem aqui que eu dou aula pra vocês. Inclusive, eu dei aula realmente de farmacologia. Verdade, Sério? Eu dei aula particular de farmacologia para um pessoal de enfermagem. Eu dava aula de farmacologia porque eu amava farmacologia, né? Amo ainda até hoje. Não é à toa que eu mexo com hormônio, que eu falo de tratamento medicamentoso e tudo mais. Mas me auxiliou imensamente, porque a gente tem muita bioquímica, né? Tem muita farmacologia. Então, assim, o que talvez a carga horária na medicina seja menor, ali a gente teve muito, né? Então, me auxiliou demais. Nada de braçada. Nossa, muito bom. Foi ótimo. Eu entrei mais madura, eu falo, né? Porque eu entrei com outra cabeça na medicina. Que quando a gente entra na primeira faculdade, a gente é muito jovem, né? Sim. Hoje, a gente entra, 18 anos, 17 anos, né? 17 para 18 eu entrei, né? Muito novo ainda. Então, assim, a maturidade foi outra também. Sim. Diferente. Com certeza. E assim, os homens, né, com essa questão da reposição da testosterona, eles têm algum risco? Tem aquele risco, né, ficar broxa, que é o que os homens mais temem, né? Fala. Tem algum risco ou não? Depende da reposição, né, que faz. Na verdade, quando você faz reposição hormonal de testosterona no homem, a testosterona exógena, por exemplo, injetável, você está colocando no homem uma testosterona exógena. Ele não está produzindo. A partir do momento que ele começa a usar por um longo período, o nosso organismo ele é muito inteligente. Ele entende que você está recebendo aquele hormônio, então você não precisa de produzir mais. Aí você tem chance de ter um bloqueio de eixo hormonal. Ou seja, você para de ter a sua produção natural de testosterona. Né? Porque você está usando exógeno, parou de produzir. No paciente que é mais jovem, é mais fácil de voltar a isso. No paciente que usa durante muitos anos, mais de um ano, é um pouco mais difícil de voltar a isso. Qual que é o grande desafio de fazer essa reposição hormonal em paciente jovem? Aqueles que não tiveram filho ainda, né? Porque a testosterona exógena, ela diminui a espermatogênese. Né? Então, na verdade, diminui a produção de espermatozoide. Isso volta. O nosso eixo hormonal, ele leva de 3 a 6 meses para equilibrar. Mas se for usado num curto período de tempo, né? Se for usado durante muitos e muitos anos, aqueles fisiculturistas e tudo mais, muito difícil de voltar. Ela pode levar à esterilidade. Então. Pode sim. Agora, a questão da impotência sexual, né? O homem, ele precisa de... quando ele repõe a testosterona, ele precisa de ter estrogênio também. O estrogênio dá a libido, né? Dá a sexualidade para o homem também. Então, quando ele não aromatiza, que tem alguns underground aí, né? Que o povo compra e usa fora, ele não vai estar aromatizando, ele não vai estar produzindo o estrogênio. Aí tem chance sim. Né? Então, o homem ele precisa de ter estrogênio. Então, tem algumas reposições, as que são liberadas realmente, como reposição hormonal, né?
e na quantidade certa, na dosagem certa, não vai acontecer isso. Pode ter o bloqueio de eixo, pode ter o bloqueio de eixo. Devido ao período que vai usar. Mas talvez não precise usar um longo período. A gente consegue fazer reposição e existem alguns medicamentos hoje no mercado que eles estimulam a produção natural. Então, o homem toma aquele medicamento, esse é via oral, para estimular a produção natural dele de testosterona. Que seria como se fosse uma terapia pós-ciclo, né? Que a gente fala. Mas isso é para reposição que não é suprafisiológica. É do homem que realmente precisa. Existem medicamentos que você faz a cada 3 meses, a cada 60 dias, a cada 15 dias, a cada 7 dias. Então, varia muito. Você falou uma questão da aromatização. Né? A gente sabe também que se a testosterona aromatizar muito também, ela perde esse efeito. Como é que eu faço assim, o certo para aplicar a testosterona assim, para ela não aromatizar? Eu tenho que fazer alguma atividade física, melhorar a alimentação? O que eu preciso fazer? Sempre. Eu brinco que o álcool briga com os receptores hormonais, né? Então, para quem tá usando hormônios, a bebida alcoólica vai diminuir o efeito do hormônio, né? Para quem faz a reposição hormonal, o homem que tem baixa de testosterona que precisa fazer, né? Tem que fazer atividade física também. Isso é para todo mundo, não é só o homem que tem baixa, não. A atividade física é a nossa poupança de vida, né? A gente faz lá pro futuro. Enquanto a gente tá jovem ainda, a gente não pensa que vai ter dor nos membros, né? Que vai depender de alguém, fraqueza muscular. Então, a atividade física, a gente tá criando uma poupança de vida, eu falo. Né? A gente já tá pensando a longo prazo. Então, é para todo mundo a atividade física. Mas quem faz reposição hormonal tem que fazer atividade física também. Isso aí é para todos, para todos os pacientes, não abro mão, né? Mas, desculpa, o que você me perguntou antes? Assim, como evitar que ela aromatize muito, né? A aromatização. Quanto mais gordura, a aromatização, ela é feita através de uma enzima que a gente tem no tecido adiposo. Quanto mais gordura o paciente tem, mais aromatizar ele vai. Porque a aromatase, ela fica no tecido adiposo, né? O que é isso? Ela converte a testosterona em estrogênio. Lembra que eu falei ali na reposição da menopausa que estrogênio é um hormônio mais feminino? O homem precisa dele em pequena quantidade. A mulher precisa mais do estrogênio. Mas é um hormônio que o homem precisa para a sexualidade dele, para ele não ter impotência sexual. Então, aromatizar um pouquinho, fazer essa conversão um pouquinho tem que ter. Mas quando ela fica em excesso, ele começa a ter alterações no organismo que são mais femininas. Aí começa a crescer as mamas, da ginecomastia, produção de leite, a voz vai afinando. Da produção de leite? Da produção de leite. Sério? Aumento prolactina. Não, caralho! Eu não sabia Quando disso. fica com muito estrogênio. Quando a gente faz reposição, O Lucas a gente... vai parar a reposição em 10, Não, 9... eu vou continuar minha reposição porque eu não tô aromatizando. Eu já até fiz direitinho no meu médico, ele passou lá. Você faz reposição faço também. Reposição. Minha testosterona tava 250. Eu tenho Baixíssima para homem. Eu tenho 26 anos quando eu fui fazer, né? Eu vou fazer 27 agora em maio. O médico pegou pra mim e olhou e falou assim, se eu não soubesse a tua idade, se eu não tivesse aqui na minha frente, eu falar pra mim que você era um homem de 75 anos na andropausa. Eu falei assim, você tá de sacanagem. Eu falei assim, isso aqui não... E eu tava realmente desanimado, fraco, meio depressivo e tal. Como tomei, minha vida tá flores. Muda, Nossa, gente, muda. Mágico, flores, cantando, assim, sabe? Tudo mais lindo, libido melhorou 1001%, disposição. Não, antes eu tinha um problema que eu acordava muito cansado. Hoje eu acordo, tipo assim, disposto. Vamos vencer mais um leão e porra e pancadaria. Então, tipo assim, hoje eu não paro. Eu tive um problema que eu tava aromatizando muito, eu tive que tomar um anastrozol. Exatamente, isso que eu ia falar. Pra cortar o efeito da aromatização. Aí também eu parei com a bebida alcoólica e aí... Aqui, você precisa do pai agora. Tchau, já é. E muita atividade física. Muita atividade física, puxando ferro com força. Quando a gente vê que o paciente está aromatizando, aí tem alguns medicamentos que são utilizados, né, para combater isso. E como que é feita essa detecção? Exame laboratorial. Laboratorial. Isso, exame de sangue. O meu é no exame de sangue. Eu levei lá no... Foi o Dr. França que tá fazendo, Felipe França, né? Que tem, inclusive, nós temos episódio com eles aqui. Ele chegou a falar, falou assim, você tá aromatizando muito, é bom você dar você começar a cortar esse efeito, senão daqui a pouco vai te dar ginecomastia, não sei o quê. Mas eu não ginecomastia eu sabia que dava, mas eu não cogitava que dava produção de leite. A gente percebeu que sua voz tá mais fina mesmo. Vou pegar o 38 lá no carro. Brincadeira. Mas não tem como, Mas tá doido. Não. Eu achei que eu ia... podia perder a piada. Eu achei que eu ia chegar aqui com uma voz mais grave, uma voz mais masculina, sabe?
Agora não. Mas aí foi pelo exame de sangue. Mas eu não sabia que dava produção de leite. Ó, e eu vou te falar, hoje em dia, muitos homens têm baixa de testosterona. Porque a rotina nossa hoje é muito agitada, né? Trabalha muito, muito estresse, né? Falo que o mundo oferece muito, então a gente quer correr atrás de tudo aquilo, dorme né? pouco. Dorme pouco. E tudo isso altera o ciclo hormonal. Eu falo que para homem, eu gosto da testosterona acima de 350. Ah, e tem paciente que tá lá com 400 e tá sem sintoma nenhum, mas tem paciente que tá lá com 500 e cheio de sintomas. Esses precisam repor? Na maioria das vezes precisa também. Então, varia de paciente para paciente. Qual que é o cuidado que a gente tem? Não ficar em valor suprafisiológico, é valor de quem anaboliza para competição, né? Porque esse com certeza vai ter efeito colateral. Esse não tem nem dúvida de ter efeito colateral. E sempre acompanhar risco cardiovascular, que é igual você falou, que é o medo que todo mundo que faz reposição tem, né? Acompanhar o risco cardiovascular, muito importante também. Sim, não, é extremamente importante estar quem faz reposição hormonal. Inclusive, eu também vou passar no cardiologista, porque a gente tem que ficar de olho nisso. A gente tá melhorando para um lado, mas às vezes tá piorando para um outro, né? É uma questão em níveis fisiológicos, tem que ser avaliado direitinho. Tem que ser avaliado tudo. Na verdade, melhora muito, né? Previne risco cardiovascular quando é usado certo, né? Quando está corretamente sendo usado, o paciente está cumprindo tudo certinho, melhora o risco cardiovascular. Mas tem que sempre acompanhar. Esses fitoterápicos, tipo maca peruana, tribulus terrestres, auxiliam na produção? Não auxiliam? Auxiliam. Mais mito? Não é mito. Auxiliam sim. Não é igual a reposição do hormônio em si, óbvio, né? Mas eles ajudam bastante na produção. Eles são fitoestrógenos, né? Também, a maca peruana ajuda muito na energia também. Existe o fenogrego também, né? Que é usado muito para mulher. Então, eu gosto muito desses fitoterápicos para os pacientes. Porque eu acho que auxilia bastante, sim. Vai mudar, igual quando faz a suplementação do hormônio? Não. Mas vai auxiliar, né? Igual eu falo, é uma suplementação, né? Ele está complementando aquilo que você já tem. Ele não vai ter um efeito sozinho, né? Então, auxilia sim. Eu gosto bastante. Tem um que a gente teve uma receita, eu vou procurar aqui para eu te perguntar, então. Vamos ver qual que é. Deixa eu achar. Jesus, pode continuar enquanto eu acho. Fofocas farmacêuticas. É porque eu procurei o efeito dele nas bulas e eu não consegui entender direito a forma com que ele agia, mas o paciente insistiu para ser esse e teve um efeito legal. Acredito que seja iombina? Iombina. Isso. Não sei te falar a respeito dela. Não? Não tenho. Não estudo muito sobre ela, não. É que a gente teve um pedido com ela. Será que eu tô doida? Você tá doida. Sim, se isso for uma não, pergunta... é ela mesmo. Se isso for uma pergunta, você tá doida. Você não precisa se preocupar. É que a tradução dela, ó, era só estimulante sexual. E aí, eu achei ela muito vaga. Ela é uma vasodilatadora, né? Mas o paciente gostou do resultado, então... Mas era só uma dúvida mesmo, porque pela teoria eu achei ela muito vaga. Só isso? Tipo assim, não teve mais... Eu não consegui entender a forma com que isso ia... É vasodilatadora, né? Então, provavelmente, ela melhora, assim, ativa a circulação, melhora a circulação local. Pode ser por isso. Provavelmente deve ser por isso. Falando em vasodilatadores, sildenafila e tadalafila, eles aumentam também a produção de testosterona no homem ou ela é só ali, tipo assim, pra hora do, vamos ver, do ranho? Pra usar direto, se fala? Aumenta. Eu, particularmente, não gosto de utilizá-lo direto. Tem muito profissional que associa, né? Às vezes o paciente está fazendo um tratamento para emagrecimento, por exemplo, aí fica com bastante cansado, com baixa de libido. Aí tem muito profissional que utiliza. Também não é de acordo com as sociedades, tá? A gente só usa ele quando realmente o paciente precisa de utilizar, né? No caso, aqueles pacientes mais idosos ou até jovens que já tiveram algum tipo de câncer de próstata, que teve que fazer algum tipo de cirurgia, né? Aí a gente utiliza, mas direto para produção, não. Sim. Quais são os riscos para esses pacientes que ficam usando ele direto, sabe? Essas pessoas que ficam usando de forma indevida esses medicamentos vasodilatadores. O risco cardiovascular, né? O maior risco dele é cardiovascular. De deitar o homem.
Levantar o menino e deitar o homem. Aí eu já tô fugindo da minha área, eu não sei te falar muito bem, mas é isso. Certo, não, mas tem paciente vaso que de compra risco Não, cardiovascular. diariamente. Caixa, tipo assim, tem gente que leva 4, 5 caixas de 20, sabe? Tá lá na lanterna de Aumenta o risco 20. cardiovascular. Então acabou que vai pra terra do pé junto. Vai pra terra do pé junto. Mas é muito interessante isso. Pode falar. Você falou da parte do exercício físico, que vai ser muito importante, mas a alimentação também influencia, né? Extremamente importante a alimentação. Tanto pra parte de reposição hormonal, esse cansaço, tudo. Tudo. Eu falo que tem alimentos que eles são mais prejudiciais. A gente sabe o que faz mal pra gente, né? Você já viu? No alimento, a gente vê o que faz mal. Então, assim, alimentação é importante, atividade física é importante. É uma junção, né? Na verdade. De vários fatores. Você não vai conseguir só com reposição hormonal obter um resultado. Você não vai conseguir só com atividade física obter um resultado e só com alimentação obter um resultado. Precisa da associação deles. E se puder fazer todos junto, melhor ainda. Aí o resultado vai ser fantástico. Eu falo que aquela paciente que chega no consultório, que está lá na menopausa, toda caidinha, que eu prescrevo medicamento, falo para fazer atividade física, porque comigo não tem dessa. Entrou no consultório, virou minha paciente, tem que fazer atividade física. Não tem escolha de não fazer, não, tá sabe? E começa a fazer tudo certinho, em um mês que volta já tá bem. É incrível. Sim. Aquela que não faz, que só toma o medicamento, vai uns 3, 4 meses pro negócio entrar no eixo. Ô, doutora, e a falta de lubrificação, diminuição da lubrificação e do estímulo sexual para a mulher jovem, quais são os sintomas? O que pode gerar? Não entendi sua pergunta. Na menopausa é comum ter a falta de lubrificação e do desejo sexual. Mas na mulher jovem, o que isso pode gerar? O estresse pode tirar isso? Pode aumentar? Sim, você fala a diminuição do libido na paciente jovem. Isso. Sim, estresse. Sem dúvida, estilo de vida, estresse. Falta de atividade física. Eu brinco, eu fiz até um vídeo esses dias pra trás, que eu falo que pra mulher, a sexualidade começa na cabeça, né? Não é igual pro homem, né? Começa na cabeça, porque a gente tem que ser agradada, a gente tem que ser elogiada, a gente tem que ser amada. Se a mulher estiver muito estressada, com uma rotina de vida muito ativa, com filhos e trabalha o dia todo fora, chega em casa e ainda tem aquele monte de tarefa, não recebe um elogio do marido, ela vai ter disposição para sexo? Nenhum, né? E libido não é só esse desejo sexual, né? Eu falo que é o desejo pela vida, né? É você tá bem com a vida. Porque se você estiver bem, se você estiver descansada, você vai ter desejo sexual. Você vai ter vontade de ter relação com seu marido. Então, que eu falo que para os homens tá muito fácil dele conquistar a mulher, né? Conquistar as mulheres. Serve para você com sua namorada. Claro. Então, é elogio, é agrado. A gente gosta disso. A maioria das mulheres gosta disso, sabe? Então, chega lá aquele homem do trabalho, a mulher tá lá toda cansada, que teve um dia super estressante, e chega ele lá e só vê ela como um objeto ali. Quer ali para ter relação e pronto, acabou. Não é assim. Aí a mulher chega no meu consultório e fala assim, vim aqui porque eu tô com baixa de libido. E aí, como é que é a sua vida? Como é que é a sua rotina de vida? Você faz atividade física? Como que é a sua alimentação? Como que é seu relacionamento com o seu marido? Você trabalha muito? Você passa por estresse? Então, tudo isso está vinculado à diminuição de libido. Não é só... E a maioria chega falando assim, meus hormônios estão todos alterados, porque eu tô com 0 libido. Você vai ver, não tem alteração hormonal nenhuma, né? Tem estilo de vida. Então, isso é importante. Para essas pessoas que participaram, você falou das atletas de fisiculturismo, né? Que fizeram essa dosagem hormonal em níveis suprafisiológicos para fins estéticos. Elas vão ter algum problema na menopausa depois? Vários, né? Tô usando hormônio masculino, né? Quais seriam esses principais problemas, assim? Que a virilização da mulher é o principal, né? Porque ela vai ficando com um aspecto masculino mesmo, né? Aumento de clitóris, mudança de voz, acne, queda de cabelo, né? Fora que ela tá repondo um hormônio que é masculino, né? Então, assim, os hormônios, eles... vai dependendo do outro. Eu falo que é uma cascata, né? É um quebra-cabeça mesmo. Aí você começa a repor demais um, vai ter falta de outro. E assim sucessivamente. Então, vai alterar em tudo. Não sei nem te falar, assim, um ponto certo que vai alterar. Que vai alterar
todo o organismo. Só de fazer essa reposição para anabolismo, ela já vai ter alteração nos hormônios femininos. Então, ali, quase que ela já faz uma menopausa, né? Porque ela já não tá nem menstruando mais, né? Doenças ali de caráter psiquiátrico, psicológico, por exemplo, depressão, ansiedade, elas têm influência também nos hormônios? Os hormônios têm influência nelas, né? Se os hormônios estiverem desequilibrados, tem influência sim. Aí, às vezes, o paciente acha que está só com depressão, com ansiedade, e não está com os hormônios equilibrados, né? Que é muito o caso da tireoide, né? A alteração de tireoide acontece muito isso. Diminuição de testosterona no homem, tireoide, menopausa. Hoje em dia, tem muita mulher que chega, às vezes, em consultório médico com choro fácil, né? Falando que tá muito triste, que não é mais do mesmo jeito que era antes. E elas já são diagnosticadas como uma depressão. A hora que você vai dosar, tá com os hormônios todos alterados, já tá entrando numa menopausa, não tá nem sabendo, tá? Tá faltando só a reposição hormonal, não é um medicamento psiquiátrico, né? Então, lógico que, assim, existem os medicamentos... Casos e casos, né? Eu falo que tem que ser tudo, tem que ser investigado, é multifatorial, né? Sim. Eu falo multiprofissional também, e multifatorial, exatamente. Porque não adianta... Hoje, eu falo que o médico, ele tem que olhar o paciente como um todo. Não adianta ele querer olhar só para a área dele, focar só para a área dele. Porque a gente está lidando com o organismo por inteiro ali, né? Dos pés à cabeça. Como é que eu pego uma mulher que está desse jeito e falo assim, não, é só hormônio, vou repor? Não, eu tenho que avaliar também se não tem um histórico aí psiquiátrico e tudo mais, e vice-versa. Mas os hormônios, eles podem sim alterar saúde mental, com certeza. Inclusive, é uma das grandes queixas das mulheres que entram na menopausa. Elas ficam com a memória mais fraca, né? Mais acinzentada, mais depressiva, mais ansiosa. Tem umas que tem até... Fala queixa até de aceleramento, né? Fala assim, nossa, tô com o coração acelerado e tal. Tudo pela falta de hormônio. Jesus, não passava pela minha cabeça que, tipo assim, a redução hormonal era tão impactante assim. É muito impactante, igual eu falo, é muito de tudo. E pra mulher, eu falo que eu busquei muito essa área de mulher, de menopausa, justamente porque é uma área que poucos profissionais ainda atuam, né? Por quê? É uma área muito... que hoje os estudos são muito novos, né? Porque o grande estudo que foi contra qualquer tipo de reposição hormonal é de 22 anos atrás. Então, o profissional tem que se atualizar constantemente atualizando. Exatamente. E provavelmente são mais estudos estrangeiros, aí tem que ficar buscando a maioria fonte. É estrangeiro. Sim. Hoje, no Brasil, a gente tem grandes profissionais selecionados, grandes profissionais. Né? Então, assim, tem muitos estudos já favoráveis que a gente consegue fazer com muita tranquilidade a reposição e deixar a mulher bem. Porque ninguém quer viver mal, né, gente? Tem mulher que fala assim, eu preciso de melhorar. Eu não sou mais como eu era. E ninguém quer viver desse jeito. Não, e principalmente na fase da menopausa, que é uma fase sensível, né? Que já é uma fase que... Assim, pelo menos na minha visão, enquanto homem, eu acho que é uma fase que tem um certo tabu ali. Tem muitos tabus, né? Um tabu até pra mulher mesmo, assim, entender e aceitar que tá passando por aquilo e que o corpo dela tá mudando, que tudo tá mudando. Porque, assim, na minha visão, assim, até um pouco mais machista, acho que assim, né, da sociedade que a gente viu, parece que a mulher tá perdendo uma função. Que é, tipo assim, ela vem do mundo pra dar filhos, aí ela tá perdendo essa função e ela fica meio de escanteio, assim, sabe? É uma visão meio errada, uma visão totalmente errada, né? A mulher, ela tem que ter a opção dela poder ter os filhos e tal, mas essa visão que a gente tem quando a gente vai falando, tipo assim, tô entrando na menopausa, aí você fica, tipo, tadinha, tá indo pra escanteio ali, né? E aí a gente tem que ter esse tratamento, tem que ser a questão sensível ali pra gente poder acolher essa mulher na menopausa. Acolher, justamente. E assim, a expectativa de vida da mulher, né? É o que eu tava falando antes. Antes, 50 anos era uma idosa, né? Sim. Hoje não, hoje é uma jovem, igual a gente tava a Giovanna Antonelli, Flávia Alessandra, é Angélica, sabe? São mulheres lindas, né? E que falam muito de menopausa também, viu? Teve até nos Estados Unidos, teve um grupo de atrizes que elas se juntaram para falar de menopausa, que elas passaram, sabe? Então, hoje em dia é muito mais falado, né? Acho isso. Que tem um podcast dessas meninas, não tão bom quanto nós, mas que elas falam falando, tipo assim, acho que juntou
acho que a Angélica, mais um tanto de mulher ali, pra falar sobre essa questão de menopausa também. Assiste depois que você for assistir o nosso, tá? Assiste esse primeiro. Assiste esse primeiro, que esse aqui vai te dar todo o conhecimento científico e depois você vai lá pra saber da fofoca. Mas é incrível o que elas passam. Sim, você pegar sim. esses podcasts, essas histórias pra ouvir, é incrível. É Sim. incrível. É muito legal pra mulher se identificar também, né? Que você não está sozinha nesse barco, que tem mais pessoas e que essas pessoas conseguiram e que você também vai conseguir. Exatamente, exatamente. E a questão também, né, agora falando do ponto de vista masculino, do homem também entender essa fase difícil da mulher, né? A menopausa é uma questão difícil para a mulher, tem uma baixa hormonal, você vai realmente ver, assim, às vezes uma queda da libido da sua esposa. Tranquilo, leva ela para fazer uma reposição hormonal, marca uma consulta com a doutora, né? Já vai lá, ela vai fazer uma reposição hormonal. Entenda que, assim, é uma fase, você tem que estar ali, você já teve ficado Mas nos que momentos existe bons. solução. Porque existe solução, né? Ainda bem, porque imagina se a gente fosse contrário à reposição hormonal até hoje hoje. em dia a medicina é muito evoluída, então tudo a gente consegue melhorar de alguma maneira, né? Não tudo, né? Mas quase tudo a gente consegue melhorar de alguma maneira. E isso para a mulher, esse movimento de melhorar a menopausa, que está tendo agora, que está sendo muito falado atualmente, é muito importante para a mulher, né? Porque, assim, antes tinha muito tabu. Muito tabu. E elas enfrentavam isso sozinhas e sem saber que tinha recurso para isso. E até porque não tinham muitos recursos para isso, né? Hoje você quer enfrentar isso? Você é jovem ainda, né? 20 e poucos anos. Eu acho sensacional quando vem uma cliente que já é de mais idade, aparentemente. Esses dias uma cliente, ela rodou assim a farmácia inteira e procurou ela, minha filha. Onde fica o lubrificante à base de água? Eu falei, meu Deus. Vamos lá, minha querida. Vamos lá. Deixa eu te mostrar as opções. Nanana. E ela ficou um pouco incomodada, um pouco com vergonha, mas ela procurou, escolheu a melhor opção pra ela. Acho que tava até com indicação, porque ela foi bem específica, assim, no que ela queria. E eu falei, nossa, que bom que ela está tendo essa orientação. E a sexualidade para a mulher é muito importante também, Sim, né? sim. E isso é uma coisa que eu converso muito também no meu consultório, porque um tabu, né, a gente foi criada numa sociedade muito machista, né? Então, hoje que a mulher está sendo um pouco mais livre para exercer a sexualidade dela, né? Ser mais ativa e tudo mais. Então, a gente pega essas mulheres que hoje estão nessa fase de menopausa, são as mulheres que antigamente eram mais assim, como que eu vou falar? Mais tolhidas, né? Pelos familiares, pelos pais e tudo mais. Então, a gente tem que se descobrir, a gente tem que ver como que é a nossa sexualidade, a gente não precisa ter vergonha disso, a gente tem que se tocar, né? Eu falo que hoje em dia a mulher tem que estar aberta para tudo. Não adianta. Tem que conversar com o parceiro. Tem muitas que têm vergonha de conversar com o parceiro. Tem que conversar, falar o que sente, o que gosta. Porque, o que incomoda. O que incomoda. Porque tudo isso faz parte do nosso viver bem. E da libido também. Né? Tudo isso faz parte. Doutora, o mercado de lubrificantes é bem amplo. Existem alguns que são restritos ou que não seja indicado para algum caso ou é liberado? A maioria, que seja a prova d'água, que não contém alérgenos, né? Pode usar tranquilamente. A maioria. Tem alguns que eu gosto mais, que eu gosto de indicar, né? Mas a maioria pode ser usado. E sim, pode usar, porque às vezes as mulheres não querem usar, né? Ficam até com vergonha do parceiro de ter que usar, né? Mas quando tem o ressecamento, tem muita fissura vaginal, aumenta o risco de infecções, né? Então, se usar é melhor ainda. Tem uma questão de saúde da própria vulva, né? Saúde da vulva, exatamente. Sim. Os com efeitos adicionais, esquenta, esfria, isso pode trazer algum malefício ou não? Não. Só se der alergia, reação alérgica na mulher. Aí ela não pode usar aquele que deu reação alérgica. Mas não traz nenhum malefício, não. Certo. E lembrando que para quem utiliza camisinha, tem um específico para não... Exatamente. É a prova d'água ou não? Não sei te falar. Agora você apertou até todo mundo, filho. Eu Você apertou sem abraçar. É porque normalmente ela já vem com lubrificante. Às vezes precisa também, né? Sim. Eu sei que tem um específico que o outro estoura, eu não lembro qual que é. Não Tudo sei bem, te a gente falar. vai deixar na descrição pra vocês, A gente. gente procura lá na farmácia direitinho, vamos ter uma orientação lá e tal. Mas você falou uma questão muito interessante também.
da questão da saúde óssea da mulher, né? Tem, então, esse risco da mulher na menopausa começar a apresentar osteoporose, doença óssea, mais fragilidade dos ossos? Porque os ossos, para a produção dos ossos, depende muito do estrogênio, né? Então, a mulher tá com falta de estrogênio, começa a ter falta de massa óssea. Lógico que a gente sabe que tem vários outros minerais que precisam também. A gente tem o cálcio, tem a vitamina D, que ajuda na produção, né, dos ossos. Mas toda mulher que entra na menopausa, que está em fase de menopausa, ou que já fez a menopausa e não fez reposição hormonal, tem que fazer exame para acompanhamento, densitometria óssea, para acompanhar como que tá. Porque se tá com osteopenia, que é a diminuição da massa óssea, a gente consegue, através de alguns medicamentos, melhorar esse quadro e não deixar virar uma osteoporose. A osteoporose já tem algumas microfraturas, né, na mulher. E é isso que a gente não quer, né? Fratura, porque aí vai chegando certa idade, não fez reposição, começa a ter fratura óssea, começa a ficar debilitada, começa a ficar dependente de andador, de muleta, de bengala. Qualquer queda ali qualquer queda pode ter fratura grave, né? Então é importante por isso. Sim, entendi. Eu queria também ver uma questão que era a seguinte, das mulheres na menopausa, assim, situações traumáticas, por exemplo, traumáticas assim, psicologicamente, sabe, algum acidente, ou até uma questão mais íntima, assim, pode levar a uma questão de um adiantamento da menopausa? Muito relativo, não. Na verdade, o que pode levar à menopausa pode ser uma cirurgia, né? Às vezes precisa retirar os ovários, né? Aí sim vai fazer uma menopausa. Aquela mulher que às vezes tira um ovário, permanece com um ovário ainda, pode fazer uma menopausa precoce, né? Tem alguns casos que sim, mas casos traumáticos, não. Não chega a ser assim, não. Né? Da oscilação hormonal, né, gente? Porque o nosso cortisol também está relacionado a tudo, né? Então, qualquer grau de estresse, a gente precisa dele, né? O povo demoniza o cortisol, né? Eu falo, a gente não precisa dele em excesso, a gente tem o ciclo do cortisol durante aí o período do dia, né? Mas todos os hormônios, eles estão interligados, né? Então, claro que se você passar por um estresse muito grande, pós-traumático, pode ter alteração hormonal? Pode, sem dúvida, ter alteração hormonal. Mas não levar a menopausa, não. Não leva, não. Na menopausa, eu posso ter a diminuição de absorção de vitaminas no corpo da mulher, em virtude da menopausa em si, ou não? Também não. Na verdade, a falta de absorção de vitaminas vem já com a idade, né? Porque a gente vai perdendo algumas enzimas quando a gente vai envelhecendo, né? Então, algumas vitaminas, nutrientes, a gente vai naturalmente diminuindo a absorção. Tem mulheres, homens, né, que criam algumas deficiências que não tinha antes de algumas enzimas, ficam intolerantes ao glúten, à lactose, né? Outros não. Então, sempre tem que fazer reposição de nutriente e de vitamina. Eu falo que é suplementar, né? Porque tudo a gente tem no alimento, a gente tem no dia a dia, né? Só que a gente tem que suplementar aquilo que está faltando no nosso organismo. Na verdade, por exemplo, a mulher que não faz a reposição hormonal, que não faz o uso do estrogênio e tem uma deficiência de massa óssea, a gente tem que repor nessa mulher vitamina D. A vitamina D dela tem que ficar num nível ótimo, né? Por quê? Para ajudar na formação óssea. Então, essa sempre a gente repõe a vitamina D e o cálcio. Porque ela sempre vai estar em deficiência de vitamina D e de cálcio. Ela está com uma osteopenia, ela não está produzindo, né? Que era o estrogênio que ajudava nisso. Sim. Doutora, eu acho importante a gente enfatizar também que é necessário sempre passar no médico para ver qual vitamina que você está precisando, qual mineral. A gente tem uma leva, eu tô diariamente no balcão, do Reels do Instagram. Estourou que precisa vitamina K. Estourou que todo mundo precisa de magnésio. Essa vitamina K aí virou uma febre mesmo, hein? Nossa, virou febre de vitamina K, virou febre de magnésio. E existem vários tipos. As pessoas... eu quero magnésio. Qual? Pra quê? Por quê? Porque eu vi no vídeo, que é importante. Às vezes a gente recebe no WhatsApp até os prints do Instagram. Me indicaram esse daqui. E é uma coisa mais cabulosa do que a outra, sem justificativa. Então a gente tem que ver com o seu médico se tem indicação, né? Se tem indicação. Eu falo que hoje muito fácil expor notícias, o que falar é fácil, né? Tem que ver o que realmente precisa, o que realmente tem efeito, né? Que hoje em dia você abre ali Instagram, TikTok e tudo mais,
Tem de tudo um pouco, né? Medicamento que emagrece, que é um milagre. Nossa, tem demais. Medicamento que faz isso, que faz aquilo. Clínica isso e aquilo que faz emagrecimento. Gente, não é assim. Se fosse fácil desse jeito... Todo mundo tava desse jeito. Todo mundo tava desse jeito, não é? A gente precisa de examinar o paciente, conversar. Tem a clínica, tem o exame laboratorial, tem tudo. Então, a gente só suplementa o que realmente faz falta no organismo do paciente. O que não faz falta, eu vou suplementar pra quê? Vai sair na urina, nas fezes, né? Vai gastar dinheiro à toa. Bobagem, né? Então, vamos fazer tudo direitinho, com acompanhamento, com o que realmente necessita, né? É igual eu falo, prescrição sua não vai ser a prescrição dele, não vai ser a prescrição ali do vizinho. Cada paciente é único. Cada paciente precisa de uma coisa diferente, cada paciente tem uma queixa diferente, né? Gosto muito dessa suplementação natural, gosto muito, mas não é a mesma para todo mundo também, não. Sim. Cada paciente é um diferente. Sim. Inclusive, se você estiver precisando dessa suplementação com a indicação do seu médico, a gente tem tanto os comerciais como a parte de manipulação na Drogaria Santa Maria. Só manda mensagem que a gente entrega no conforto da sua casa, viu? E a gente tem loja em Campos Gerais também. Então, pra você que é de Campos Gerais, não precisa mais vir até Alfenas. E, gente, hoje tem sorteio da Carmed Barbie. A gente recebeu em primeira mão e vai receber reposição em todas as lojas. Então, só deixar Carmed Barbie aqui nos comentários que a gente já tá chegando no final, né, Lucas? Sim. Já a gente faz o sorteio pra vocês, viu? Sim. Doutora, tem algum caso enigmático ali que passou no seu escritório que você fala assim, que você realmente viu mudança ali naquela mulher depois da reposição hormonal? Nossa, todas. Todas. As mulheres que que chegam ali na baixa mesmo, que fazem a reposição hormonal, elas voltam assim, mudou minha vida. Antes eu não abaixava e levantava, agora eu já abaixo e levanto. Antes eu não tinha disposição de sair de casa, de ir trabalhar, hoje eu tenho disposição. A mudança é radical na vida da mulher. É drástica. Sim, né? É drástica. Igual você falou, pra coisas básicas. Tipo, você antes eu não agachava e levantava. Coisas básicas. Tem mulheres que têm muita dor articular quando entra na menopausa. Às vezes, com uma simples reposição, uma simples suplementação, até você falou do magnésio, me veio à cabeça isso, uma simples reposição, a mulher já melhora, sabe? Então, assim, é drástico. É drástico. Todas. Todas. 99, 100% dos casos. 100%. 99,9%. A maioria. Só não melhorou quem ainda não foi. Não melhorou quem não foi e quem não faz o tratamento certo, né? Porque tem aqueles pacientes também que não gostam de seguir o tratamento. Sim. Mas quem segue certinho, a melhora vem com certeza. A diferença é muito brusca. Sim, É desde muito. tudo. Tipo assim, até mesmo na vida sexual. Você vê ele... Sexual, atenção, memória, disposição para trabalho, disposição para vida, para festa, para sair, para divertir, para ir num restaurante, para tudo. Você viu se tem alguma questão relacionada entre o Covid e essa baixa hormonal? Se você já saiu algum estudo nesse sentido ou ainda está tudo muito recente? Se saiu, eu desconheço, ainda não sei. Entendi. Não sei te falar. Teve muitos pacientes de Covid que desenvolveram resistência insulínica, né? Alguns. Teve alguns pacientes que durante o Covid que já tinham diabetes, às vezes piorou a diabetes, né? E alguns que durante o Covid ou no pós-Covid tiveram resistência insulínica. Não vi nenhum estudo a respeito. Isso é de atendimento mesmo ali do consultório que a gente viu. Mas não posso te afirmar nada também. Sim, porque grandes estudos, acho que está muito recente ainda, né? A gente ainda tá vendo as sequelas, né? Você também trata de diabetes no seu consultório hoje? Trato diabetes. É a minoria hoje, né? Mas eu ainda trato diabetes. O que leva a diabetes? De uma pessoa genético? Falta de hábito A maioria é alimentar? genético, A né? maioria é genético? Na verdade, o hábito alimentar está muito relacionado àqueles pacientes que têm obesidade, né? Que têm uma vida, assim, totalmente desregrada, né? Alimentação desregrada, sono desregrado, tem obesidade mesmo. Então, todos esses pacientes, eles podem ter resistência insulínica, aumento de colesterol, né? Tudo isso. E aí tem a diabetes tipo 2, né? Que pode desenvolver devido a isso. Mas agora a maioria dos pacientes com diabetes tem um histórico genético. Sim. Como é que eu posso fazer o tratamento dessa diabetes? É só cortar o açúcar, que tá tudo bem? Depende, né? Tem paciente que a gente inicia, dependendo dos valores ali que vem de como tá a glicose dele, como tá a glicada, a gente inicia o tratamento com uma dieta alimentar e atividade física, né? E vê o resultado. Dependendo do paciente, a gente já introduz o medicamento.
Aí vai variar de paciente para paciente. Se o pâncreas está funcionante, se ele ainda libera insulina, um tipo de tratamento não está funcionante, preciso de introduzir a insulina injetável, né? Aí vai variar muito de paciente para paciente. Às vezes também. eu posso fazer essas duas reposições, tipo, tanto a de insulina quanto a de progesterona, estradiol ali, para poder... Posso fazer as duas reposições ao mesmo tempo ou não? Tipo, Pode, para paciente diabético, isso. se tiver com tudo controladinho, pode, não tem problema nenhum. Então, Não tem tipo problema assim, nenhum. O paciente que tem a diabetes, se ele tiver controladinha a diabetes, glicose, não tiver um risco cardiovascular aumentado, a gente fez a mamografia, ultrassom, né, de mama, está tudo ok, viu o útero, os ovários, está ok, colonoscopia, que é muito importante também, tá tudo ok, não vejo problema nenhum. Pode fazer reposição Pode sem medo. fazer. É individualizado, igual eu Sim. te falei. A gente vai investigar cada Sim. paciente, mas, é porque, não tipo tem assim, problema às nenhum. vezes o paciente ele tem diabetes, você fala assim, putz, mas eu já tenho diabetes, já tenho deficiência de Não. insulina, aí ele não vai querer fazer reposição por medo dele já ter uma doença crônica. Então, assim, ele faz os exames primeiro, se der ok, enfim, mete marcha. É. Sendo um paciente descontrolado, né? Eu falo assim, não chegando ali com a glicose 300, pode fazer. Batendo no teto, pode fazer à Batendo no teto, vontade. pode fazer, Não, né? mas é A muito ideia é aumentar a interessante. qualidade de vida dos Aumentar a pacientes. qualidade de vida. Sim, E dar longevidade mesmo, né? Viver, como a expectativa de vida aumentou muito, é viver bem durante esse período, né? Sim. Eu brinco com as mulheres assim, eu vou fazer reposição até quando, doutora? Eu falo assim, você vai levar pro caixão. Né? Depende de paciente para paciente. A gente começa com a menor dose, ajusta a dose, depois de um período de uso, reduz a dose, depois de mais um período, podemos tentar suspender, né? Mas é um período bem longo aí, e ver como que a mulher vai ficar. Mas com o isomolecular, que é o hormônio que a gente já produz, pro resto da vida. Depende, varia de paciente, varia, mas é pro resto da vida. Pode usar. Eu quero ela bem, até no dia de morrer. Mas e tá certo. A gente Né? não precisa mais ficar com esse medo da reposição hormonal. Tipo, não sei o quê, porque eu quero só um tempinho, depois eu quero parar. Pra quê, velho? Mete ferro, mete marcha. Porque assim... Mete o ferro. Mete ferro, mete marcha, porque assim... Se não estiver te fazendo mal... se não estiver te fazendo mal, exatamente. Você não tem nenhum risco Não cardiovascular. tem nenhuma contraindicação. Não tem nenhuma contraindicação. Pode fazer. Vamos ser felizes, Vamos né? ser felizes. Você viu que deu uma melhora de vida. Vou parar de fazer a reposição. Bem capaz. Eu, por exemplo, tô com nem um pouco a fim de parar de fazer a reposição, não. Daqui pra A frente. diferença é muito grande. Muito Homem grande, sente muita muito diferença grande. também. Tudo, assim, igual eu falei, meu dia era depressivo, such a lonely day, os caralho a 4. Hoje, assim, é mágico, é tudo muito bom, você acorda disposto, você quer vencer mais um dia. É totalmente diferente o tratamento. Muito É muito diferente. importante estar Muito em equilíbrio importante. tudo. Os hormônios, Sim, o sim. corpo, tudo é muito importante. Certo. Doutora, tem alguma mensagem que você quer deixar para as nossas mulheres, para as nossas ouvintes, os nossos telespectadores? Bom, vou falar para elas que Se quiser olhar pra essa câmera... falar para elas que elas não precisam de enfrentar esse momento de menopausa, de transição hormonal sozinhas, né? Que hoje a gente tem recursos para tudo, vários recursos. Então, sempre buscar ajuda, buscar auxílio médico, né? Para nutricionista, médico, né? Personal, atividade física e tudo mais. Para ter um auxílio nesse momento, para não viver mal, porque a vida é só uma, né? Então vamos viver feliz a vida que a gente tem para viver. Com Sim, sim. certeza. Doutora, nossa, muito obrigada. Sim. Onde que a gente encontra você aqui em Alfenas? Onde fica o seu consultório? Bom, a gente vai mudar o consultório agora, né? A gente está ali na clínica, eu atendo na clínica Salutem, no prédio da Unimed, no Proimesa, no primeiro andar. Mas a gente vai mudar aqui para o aeroporto, ali para a pista de corrida. Tá quase pronta já a clínica, vai chamar Lavi. Linda, linda tá ficando. Acho que em abril a gente já tá ali. É uma equipe, na verdade. Eu chique. falo a gente é porque tem vários outros profissionais. A clínica é da doutora Juliana Bandocchi. E com outros profissionais ali. É Ó, multidisciplinar. Que chique, Vai velho. ficar bem bacana. Depois a gente vai ter que marcar uma consulta lá também. Fazer Vai assim. sim, a sim. gente vai visitar Vai ter o seu maior espaço. prazer de atendê-los lá. Certinho. Ô, gente, se você tem algum paciente não, né? Algum ente querido, familiar, mãe, tia, que está passando por esse momento de menopausa, ou que está passando com alguma dificuldade, com alguma disfunção, só manda mensagem que a gente manda o contato da doutora ou procurar algum profissional da área. Você não precisa passar por isso sozinho, né? A gente está aqui com vocês e com Sim. certeza tem um profissional treinado para te ajudar nesse momento. Sim, claro, sempre, né? Sempre
ter ciente de que a menopausa é uma fase difícil, muitas A gente vezes... já sofre com oscilação hormonal durante toda a vida. A gente não precisa passar mais mal quando chegar na menopausa. Então vamos passar por essa fase com qualidade. Difícil. Muitas vezes o seu parente, seu marido, seu irmão, seu pai não vai entender essa questão. Então você não está sozinha, né? Agora a gente trouxe a doutora Isis para estar auxiliando vocês também, né? E saber que é uma fase normal, natural, e que você pode buscar ajuda para passar ser com mais tratada qualidade. E passar com mais qualidade de vida, que é o que a gente está sempre buscando, né? Com o avanço da medicina. Sim, doutora, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada a vocês, adorei. Muito com você. Gostou? Gostei. Passou nervosismo? Passou nervosismo. Passa tá mais... rápido. Agora passou, né? Agora que já terminou. Tava toda trêmula, chegou aqui toda ansiosa, agora já tá tranquila. Acho que a gente aprendeu muito, pessoal de casa também. Gente, qualquer dúvida, sugestão, só deixar aqui pra gente. Novos episódios todas as quartas às 19 horas. E hoje tem sorteio. Se você não colocou Carmed Barbie, coloca que já vou realizar o sorteio pra vocês. Até eu vou concorrer. Eu não quero nem saber. A Carol tá no pé dele, gente. Se ele não ganhar esse negócio, exatamente. eu vou passar na sua conta e pronto. Vou mandar entregar pra Carol. Tá bom, pode ir lá. Eu quero ver. Você vai prometendo pra você ver. Você não entrega pra você ver. Que aí é 2 que com a cabeça na mira. Ai, meu Deus do céu. Carol, vou mandar. Assim que chegar. Santa Maria aqui em Alfenas vai receber em primeiríssima mão. Assim que chegar, a gente avisa no Instagram. Eu coloco aqui no Instagram do Pod também pra vocês. Então, pra todos os fãs de Carmed, a gente tava brincando aqui. Até o chaveiro do meu carro é Carmed. Então... Temos grandes fãs de Carmed. Inclusive, Carla Cimed. Vamos estender nosso convite aqui pra ela, né? Sim, claro. Você é muito bem-vinda. A gente já fez o convite pra você. Estamos te aguardando aqui, viu? Não foge da gente, não. Vem aqui gravar um episódio com a gente, menina. Com certeza. Conta pra gente toda essa história. Claro, né? Sempre. E agradecer aos nossos patrocinadores, Drogaria Santa Maria, 6 lojas em Alfenas e 1 em Campos Gerais, sempre prontidão para te atender. Do lado do fórum 24 horas e entrega no conforto da sua casa. Sim. Tá querendo trocar seu carro, não aguenta mais andar de carro velho? Pessoal da G Motors, tá? Eles financiam, tem carros novos, seminovos, usados, parcela em 60 vezes. Então, assim, você não tem desculpa hoje pra você ficar com seu carro velho, tá? Vamos trocar essa caranga velha aí. Vamos aproveitar que tá um calor desgraçado, que não dá pra ficar sem ar-condicionado. Indicação premiada. Se você indicar um amigo, você ganha R$1.000 no Pix na hora. Então, indicou um amigo e ele comprou o carro, você ganha R$1.000. Gente, quem não ganha R$1.000? Eu já vou indicar um amigo pra comprar. E a hora do leão está chegando, não deixe para a última hora, o pessoal da Mauri Contabilidade está aí para te ajudar. E lembrando que a contabilidade não é só na hora do leão, né? Sim. A gente tem que fazer o imposto de renda, já tá passando da hora aí de você correr atrás da sua documentação, mas eles vão te ajudar durante todo o ano, precificação, entrada de nota, imposto, para ser a melhor forma e para você pagar menos na hora do leão também. Sim. Pessoal da Personalize, tá? Se você tá querendo dar um presente para alguém, quer personalizar suas canecas, inclusive, doutora, a caneca de presente, tá? A Personalize é uma parceria nossa, aí ela manda para os nossos convidados, então é um presente nosso aqui do podcast da Personalize, tá? Se você tá querendo presentear alguém de uma forma especial, de um caráter único, eu vou dar para minha namorada, por exemplo, uma camiseta com a minha foto, que eu acho que é a coisa... Jesus, coitado. Então vai lá na Personalize. Eu vou mandar uma caneca com a minha foto. Porra, que é isso? Olha que Ai, Deus. Presente Coloca incrível. Coloca os 2, pelo menos. Não, só eu tá bom, Nossa, né? Porque eu sou a Coitada, benesse. a caneca vai trincar, gente. Então, brincadeiras à parte, mas se você quer dar um presente personalizado aí, que seja literalmente a sua cara, pode procurar o pessoal da Personalize, que eles estão ali sempre atendendo a gente com qualidade, tá? Com muita agilidade, de frente ao Bradesco, tá bom? Aqui em Alfenas pode dar uma chegadinha lá. E hoje a gente não tem nem muito... Ai, meu Deus, nem muito o que falar, porque eu e o Lucas praticamente comemos o bolo inteiro. A gente comeu da metade pra trás. A gente deixou metade pra você. A gente comeu da metade pra trás pra ficar assim, ó. Pra ficar bonito. Então... A Tati, vou deixar você falar o sobrenome dela. Tatiane Suf, tá? Quem fez os bolos, Nossa, tá bom? muito obrigada. A gente não tem nem o que falar, estava maravilhoso. A gente comeu metade. Não, isso aqui é pra você esconder. Isso aqui é pra você esconder, entendeu, Cris? É pra ficar só aquela parte aqui, assim. Tranquilo. É porque realmente estava muito bom, gente. Tava muito bom, uma delícia, tá? E Pode é só encomendar com ela. A gente tem um contato ali. Deixa aqui nos comentários também pra vocês. Olha... Maravilhoso. E ela faz da forma que você pediu. A gente pediu pra ela fazer aqui com as coisas do podcast.
e manda no conforto da sua casa também. Sim. Pra você que nos assistiu, nosso muito obrigado. Novos episódios todas as quartas-feiras às 19 horas. Ativa o sininho pra você não perder nenhum. Já se inscreve no nosso canal e aproveite pra seguir a gente em todas as nossas redes sociais, @PodPharmaPodcast. Doutora, certinho? mais uma vez, muito obrigada. obrigado, Espero que doutora. tenha gostado. Obrigada, eu adorei. Obrigada, viu, gente? Obrigado pra você que tá nos ouvindo. Até a próxima. Beijos, Tchau, tchau, tchau. tchau.